Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês. Desde já eu peço perdão pela demora na postagem do vídeo, hoje está um pouquinho corrido aqui, mas que o Senhor nessa manhã de sexta-feira possa ministrar uma vez mais a palavra dele aos nossos corações. Nosso texto base está ali em Lucas, capítulo 5, no versículo de número 3, diz assim a palavra: E entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava a multidão dentro do barco. Nós aqui podemos ver e perceber, claramente a medida de Deus, que é muito diferente da nossa medida. A medida do homem, ela é limitada pelas circunstâncias, ela é limitada pela percepção. Quando o Senhor tira Abraão de dentro da sua tenda, lá em Ur dos Caldeus, ele fala: olha, vai para fora da tua tenda, conta as estrelas do céu, se é que as pode contar. Deus ali mostra, ele faz uma comparação entre a medida dele, que é o céu, as estrelas do céu, toda aquela imensidão, aquela vastidão, e a medida de Abraão, que era a tenda. Dentro da tenda era a medida do homem, a medida, a limitação, a percepção de Abraão. Fora da tenda era a medida divina, a percepção do Senhor, que excede em todos os aspectos a nossa percepção. E Jesus ele faz isso aqui nesse texto. Os discípulos vinham de uma pesca horrível, Pedro especificamente veio de uma pesca muito ruim. E Deus ele é perito, em preencher espaços vazios. A sua medida é boa, a sua medida ela é transbordante, a sua medida é perfeita. Jesus, ele nesse cenário, nessa situação, nesse momento, ele encontra 3 vazios. As redes estavam vazias, Pedro não tinha conseguido pescar nada. O barco estava vazio por consequência disso. E o coração de Pedro estava vazio. Haviam 3 vazios naquele momento. E a medida do Senhor, ela fez transbordar esses 3 vazios. A medida de Deus, a presença do Senhor ali foi através da palavra dele. Jesus, ele manda que se afastasse, que fosse afastado do barco, um pouco da terra, é o que diz a palavra. Porque a palavra dele, ela não tem relação com esse mundo. Ela não tem relação com as coisas dessa terra. Ela é distante dessa ideia humana daquilo que é Deus. Dessa ideia humana de perceber ou de entender aquilo que são as coisas do Senhor. Como eu falei, esse momento ali foi Deus enchendo vazios. O vazio do coração, o vazio do barco e o vazio da rede. A rede tipifica a busca, e às vezes nós, quanto homens, a nossa natureza humana, nós entramos em buscas de vazios. Quantas buscas? Eu posso listar aqui as minhas. Eu acho que eu tenho uma lista longa de coisas que eu iniciei, de caminhos que eu trilhei, que não deu em nada, porque não era da vontade de Deus, porque era coisa do meu coração, porque eu achava que uma pessoa seguiu por aquele caminho e alcançou êxito, seria aquele também o meu caminho, poderia ser, e não foi. Ou às vezes nós, quanto homens, numa busca existencial, é claro que quanto a nós aqui que estamos nesse vídeo, nós já tivemos uma experiência com Cristo, mas o homem está naquela busca existencial, arrasando o seu viver, e aí procura numa outra mulher, procura em um outro homem, procura em um homem, uma mulher, procura em alguma coisa, num trabalho, numa profissão, o sentido da vida, e não encontra. E nem vai encontrar, porque o sentido da vida está em Cristo. Esse é um vazio. Esse é o vazio da rede, a busca incansável. É o vazio da rede. Tem até uma música de um cantor secular, do Frejá, se eu não me engano se chama Segredos. Eu até uma vez eu postei falando sobre essa música porque ela é interessante. Ele fala que ele procura um amor que seja bom para ele, um amor diferente de todos que ele teve, um amor que vai dar a ele uma razão de viver. Olha só. Só que a música, ela vai batendo com o trailer, e o clipe, o trailer é uma animação, como se fosse um desenho animado. E nesse desenho,
ali o personagem do desenho é o próprio cantor. Ele fica olhando, né, para a lua, e toda vez que ele olha para a lua, ele vê o rosto da sua amada na lua, né? E ele ali vê o rosto da sua amada. E ele começa a criar ali, né, a construir coisas para tentar chegar na lua. E aí o clipe inteiro é isso, ele tentando, e aí dá errado, o foguete, não sei o que, ele vai tentando e não consegue chegar. O estilingue gigante, né? Até que em algum momento ele consegue chegar na lua. E quando ele chega na lua, ele fica muito triste, porque ele não encontra a amada dele. Ele fica ali procurando, desesperado ali, ele não encontra, ele fica muito triste e aquilo angustia ele, né? Ele não encontra aquilo que ele tanto buscou, né, ao longo da sua vida, podemos dizer assim. Aí quando ele olha para a Terra, o rosto da amada que antes aparecia na lua, agora aparece na Terra. Aí ele começa a construir, a planejar de novo foguete, um monte de coisa para ir para a Terra, né? Então, olha como que essa música, esse clipe representa isso, mostra isso, uma busca incansável por algo que você não vai achar, por algo que o homem não vai achar, de fato não vai achar, porque esse amor diferente, esse amor incondicional, ele não se encontra numa outra pessoa, se encontra em Deus. A rede de Pedro estava vazia, consequentemente o barco estava vazio, busca vazia, vida vazia, coração vazio. Jesus, ele pede para afastar ali o barco. O barco é afastado da terra e ali é a palavra dele. A medida que não há limites, porque a medida de Deus não há limites. Ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor, ela começa ali a ser dita, começa ali a ser trazida. E essa palavra, ela alimenta aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Essa palavra, ela alimenta, ela traz fé, ela traz vida, força, renovo ao coração de Simão Pedro. E o Senhor, ele preenche esses vazios. Eu não sei quantos vazios tem dentro da sua vida, do seu coração nessa manhã. Em quantas áreas. Talvez exista o vazio de uma busca profissional. Talvez exista o vazio de uma busca sentimental. Talvez exista um vazio de não se achar pronto, não se achar qualificado, preparado. São vazios que às vezes vêm dentro de nós e nos limitam. São a medida, né? Mostram, na verdade, a medida do homem. Mas Deus quer te levar até a medida dele. Deus quer te colocar campo, na atmosfera, no ambiente de atuação dele. Que nem quando Moisés chega ali junto à sarça e o Senhor fala, tira a sandália dos teus pés. A sandália representando tudo que ele viveu até aquele momento. Tira a sandália, esquece, tudo aquilo fica para trás. Porque o lugar onde tu tá é terra santa. E ali Deus revela a medida dele. Deus para Moisés. O Senhor está te revelando a medida dele. O Senhor está se revelando a você no meio desse processo. Os vazios às vezes são necessários. Às vezes são necessários para que possamos buscar e alcançar, encontrar um único que pode preencher os vazios dentro do nosso coração. Nessa manhã, Deus está fazendo isso através da palavra de vida, através da palavra dele. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.